Estamos de volta com Manhã da Piedade. E hoje é dia do YouCat. Nesse quadro, você já sabe, falaremos sobre diversos temas ligados à catequese da nossa igreja e refletir sobre maneiras de se viver melhor os ensinamentos do nosso Pai no nosso cotidiano. Vamos conferir? E para conversar com a gente e nos ensinar um pouco mais sobre as coisas de Deus, vamos sempre estar aqui às quintas-feiras com o Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington, bênção. Bom dia, Moninha, Deus abençoe a todos que estão em casa e que nos acompanham agora nesse momento bom de YouCat, da gente poder falar sobre a nossa igreja. Mais uma vez agradeço a acolhida, Moninha. Nossa, Padre, eu que agradeço. Eu acho esse quadro uma delícia. Adoro o dia que chega quinta-feira e temos o nosso encontro, porque eu sei como eu tive tantas dificuldades com o catecismo e a gente trazer de uma forma tão fácil, tão agradável que o Senhor coloca e ensina as pessoas é maravilhoso, né? E o tema de hoje... pode falar. Não, porque eu me sinto feliz de estar e trabalhando esse tema, porque eu cresço tanto quando a gente vai pensando os temas e pesquisar sobre eles. Isso me faz um bem enorme. Então, agradeço vocês também por isso, porque me faz crescer nesse programa. Então, vamos crescer todo mundo junto. Vamos. Ô, Padre, o tema de hoje é um tema bem complicado, difícil, que a gente é questionado sempre por conta disso. O sentido do sofrimento. E aí eu pergunto para o senhor, por que a gente pode afirmar que Deus é bom, mesmo em meio a tanto sofrimento no mundo, tanta gente passando fome, tanta catástrofe, tanta confusão, e a gente vai falar, não, Deus é bom, Deus é bom. Olha aí, de fato, Deus é bom. Essa tem que ser a afirmação que vem lá no profundo do nosso coração para poder até nos ajudar a viver essas realidades de sofrimento, como você bem cita, são tantas realidades que tocam a nossa humanidade, que nos desafiam a pensar por que estamos passando por isso. Certamente muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, vivendo as suas angústias e sofrimentos, em algum momento devem ter se perguntado, olha, por que eu sofro isso? Por que essa realidade acontece na minha vida? Aí, como a gente fala sobre o YouCat, estou com o YouCat em mãos, porque lá no número 66, para quem tiver ele em casa, anota esse número aí, 66, porque a pergunta do YouCat lá vai falar sobre essa realidade do sofrimento. E lá vai refletir assim, a partir do catecismo da Igreja Católica, que isso aqui é bonito, a gente está falando aqui, embasado no catecismo, claro, aquilo que é a nossa verdade de fé. Claro. Porque Deus é bom, essa afirmação ela é inegável. E Deus, quando nos cria, Ele não quer que o sofrimento, que o ser humano sofra ou morra. Ele nos dá, aí eu pensando assim, olha, a ideia original de Deus para nós é o paraíso, para que nós possamos estar em paz com Deus, com a gente mesmo e com os irmãos. Então, o paraíso é esse sentimento de harmonia, é esse sentimento de bem-estar com Deus, com as pessoas, cultivando o bem-estar próprio, o amor próprio, que é tão importante. Então, pensar assim, olha, viver essa realidade de felicidade, que é o que a gente busca, toda a nossa vida, é essa visão do paraíso, que está lá no livro de Gênesis, toda aquela compreensão bonita, teológica que lá existe. Aí o que acontece em determinado ponto da nossa vida humana? A gente escolhe o pecado. Aí o pecado nos tira deste paraíso. O pecado nos coloca numa condição em que nós perdemos essa comunhão ou com Deus, ou com os nossos irmãos, ou com a gente mesmo. Aí a gente vai viver o sofrimento, que é uma realidade inegável na nossa vida, mas Deus continua sendo bom, porque a ideia original de Deus para nós, enquanto seres humanos, é o paraíso, é a harmonia, é o bem-estar, é a comunhão. Aí, infelizmente, com os nossos vícios, nós nos distanciamos disso, aí a gente enfrenta o sofrimento na nossa história. E é interessante, Padre, porque Deus viu que era bom. E quando Ele faz o homem, Ele fala, Deus viu que era muito bom. Então, Deus nos cria para o paraíso, para estarmos no paraíso, o nosso lugar é no paraíso. E Adão escolheu
Ele escolheu e hoje eu posso dizer então que a gente saboreia o banquete das consequências quando eu entendo que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, como fala o apóstolo Paulo. Eu então, na medida que eu faço aquilo que não me convém, eu estou vivendo consequências, mesmo de uma escolha que não foi minha. Então, é interessante porque assim, esse é um banquete um pouco indigesto. De fato, a gente enfrenta, às vezes, consequências de realidades que não são nossas, mas a maioria são nossas. Você olha, quase totalidade das realidades que a gente vive, de alguma forma a gente escolhe. Claro que tem muitas pessoas que passam por violências e vivem sofrimentos em decorrência dessas violências por causa de outrem, que escolheu. Então, aí passa essa dimensão para alguém que escolheu fazer este mal. E aí a gente vai colhendo mesmo, né, se banqueteando, né, de forma muito indigesta nessa realidade que, como bem aí já foi dito, Moninha, por você. Ah, de forma indigesta mesmo, viu, padre? E tem uma É. frase na Bíblia que fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí eu pergunto para o Uhum. senhor, por que que a gente não precisa ter medo do sofrimento e da morte? Pois é, porque quando a gente fala desse sofrimento, é interessante a gente trazer a reflexão que Jesus, ele assume a nossa condição humana, né, e tudo menos o pecado. Trilha passos de santidade, nos aponta um caminho de santidade, né, neste mundo, como a gente se insere neste mundo. E ele viveu profundamente o sofrimento. O que é a paixão de Cristo? Pássio, uma palavra latina, para falar de sofrimento. Então, Cristo sofre na cruz por amor a nós. Isso é muito bonito para a nossa fé, né? Verdade. Engrandece muito o nosso coração. E numa das falas de Jesus, ele dá um sentido interessante, que ele vai falar assim, olha, no mundo terei muitas tribulações, mas tende coragem. Então é preciso a gente vencer o medo, pois ele venceu o mundo e quer que a gente vença também. Então é uma experiência muito profunda que a gente faz, né? Nessa compreensão, assim, olha, de associarmos os nossos sofrimentos, canalizar o nosso sofrimento de uma forma produtiva, associá-lo ao sofrimento de Cristo na cruz, para que nós possamos vencer. Aí o medo, o que o medo faz? O medo nos paralisa. Então, quando vem uma realidade de sofrimento e, de certa forma, o medo está dentro de nós, como o medo da morte, o medo do fracasso, o medo de não corresponder às expectativas dos outros e por aí vai, quando vem essa realidade do medo, a gente vai ficar paralisado numa realidade de sofrimento. Aí, escutar de Jesus, olha, coragem, que eu venci o mundo, então vem vencer o mundo também. Então a gente precisa dessa coragem, estar com Cristo, né, para vencer este mundo. Essa frase é tão importante no momento que a gente tem vivido, né, padre? As pessoas Uhum. ansiosas, trancadas dentro de casa. Então, você que nos ouve, lembra dessa frase. No dia que estiver triste, com medo, coragem. Ele venceu o mundo. Agora, padre, eu Exato. queria fazer uma pergunta pessoal para o senhor. O senhor já Pode vivenciou fazer. uma situação em que um sofrimento em particular seu teve um significado mais profundo para o senhor e para os outros? Então, eu já passei por vários momentos que é interessante assim, olha, o sofrimento ele é inerente, ele é algo nosso, né? A gente, pela nossa humanidade, a gente tem esse mistério de viver as alegrias, tristezas, a gente vive o sofrimento. E, de fato, essa experiência pessoal, pensando agora de forma bem subjetiva, quando perdi meu pai, né, a perda de alguém que a gente ama é uma experiência extremamente dolorosa. E isso afeta a gente, afeta as pessoas, afeta os nossos amigos que veem o nosso sofrimento. E de ver assim, olha, que é preciso nessa hora, e aí a gente diz para tantas pessoas que têm perdido os, né, familiares, amigos pela Covid, por exemplo, neste tempo tão desafiador, né, que nessa hora é preciso a gente encontrar um sentido para esse sofrimento. Né, o tema que a gente diz é interessantíssimo, assim, qual que é o sentido do sofrimento? E a gente sofre, a gente precisa encontrar um sentido para isso, para poder canalizar essa energia que existe em nós, que vai nos fazer sofrer, para a gente poder, associando a nossa vida a Cristo, encontrar o lugar da ressurreição. Né? O sofrimento da cruz não foi o fim, foi só uma passagem. Então é preciso ressignificar. Né? E olha assim, eu dizendo isso, não que naquele tempo, quando meu pai faleceu, já tem uns 8 anos, que já estava pronto para poder superar.
mas é um aprendizado para a gente poder, a cada momento, né, vivendo esta dor, encontrar esse sentido em Cristo, que me chama a morrer com Ele para os meus pecados, para os meus vícios, para poder viver a alegria da ressurreição com Ele. Então, essa é uma, mas tem muitas outras, viu, Marinha? Ah, então vamos falar de outra, porque tem o sofrimento da perda, né, da morte, de perder um ente querido, como aconteceu com o senhor, e o sofrimento, padre, de fracasso, de abandono, de se sentir sozinho, em dificuldades e de não saber o que fazer. Como um cristão encara isso? Essa realidade do sofrimento pelo fracasso, acho que é a realidade que mais nos afeta, né? Pensando nessa realidade mesmo de vida, fracasso a gente enfrenta quase toda hora, porque a gente projeta, a gente tem expectativas, e os nossos projetos vão depender de outras pessoas que não vão estar na mesma sintonia que a gente, não vai entender aí as expectativas que a gente tem, aí vai quebrar a expectativa. Na vida de padre, né, na vida paroquial que a gente tem, a gente muitas vezes enfrenta essa realidade, né, de ver assim, uma realidade a gente pensa, a gente sonha, a gente está dando vida, trabalho, e de repente não acontece. Né? A gente tenta buscar o caminho de evangelização e não acontece, aí vem o sentimento de fracasso. Aí, dessa realidade, e dizendo para todas as outras realidades, para cada pessoa que agora nos escuta e que está vivendo uma situação de fracasso, a gente precisa encontrar de verdade esse sentido, numa perspectiva de canalizar isso de uma forma positiva na vida, entendendo assim, olha, o sofrimento não pode me colocar dentro de uma condição de vítima. Eu tenho que usar esse potencial para descobrir uma forma de, neste mundo, ser um anúncio do amor de Deus, mesmo diante das angústias que eu vivo. Se eu me vitimar, eu vou começar a mostrar para as pessoas, né, um semblante triste, né, uma experiência mesmo depressiva. Então, é buscar de forma positiva, ter noção desse sofrimento da vida para a gente encontrar, né, a resposta. Aí vale até para a gente pensar, quando a gente pensa nesses fracassos, Moninha, um ditado, um pensamento, um provérbio chinês, né, com relação aos problemas que a gente enfrenta. Se ele não tem solução, para que a gente vai perder tempo preocupando com algo que não tem solução? Mas se ele tem solução, eu também não preciso perder tempo sofrendo e preocupando com uma realidade que eu consigo resolver. Então, veja, trazendo isso para a vida, a gente consegue mudar muito a nossa perspectiva de como lidar com esse fracasso de forma positiva. Isso acontece muito, né, padre? A gente Uhum. preocupa-se, sempre quer nossa mente ocupada. E o senhor falou uma coisa muito interessante sobre a perspectiva. Então, eu queria que o senhor desse uma palavra final para como que vamos passar pelo sofrimento, mas na perspectiva cristã. Exatamente. Então, a cada um que estão em casa, gente que faz essa família do Manhã da Piedade, e outras pessoas que nos veem nas redes sociais posteriormente. Hoje mesmo uma pessoa falando que acompanha depois. É bonito isso, né? Então, para todos nós, olha, vamos nos deixar ser iluminados por essa perspectiva da vida de Cristo. A perspectiva cristã é essa. É a vida de Cristo, que passou pela paixão, pelo sofrimento, da morte, da cruz. É um momento excruciante ali, de esvaziamento, de dar-se inteiramente por amor à humanidade, para poder nos apresentar o caminho da alegria da ressurreição. Então, viver esses sofrimentos, né, vencendo o hedonismo que existe na sociedade, essa busca de prazer, que a gente tem que estar sempre feliz, né, buscar viver essa realidade de sofrimento de forma positiva, como um instrumental para me ajudar a continuar no meu caminho de fé para alcançar Jesus Cristo. Que seja essa mensagem, né, aí alimentar o coração de todas as pessoas, do meu, da gente que está vivendo as nossas angústias. Ainda se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu, Senhor, está comigo. Ô, Padre, Exato. obrigada pela sua presença. Queremos, logicamente, a sua bênção. Com certeza, Moni, agradeço a alegria, é tão bom estar contigo, com a equipe de produção, especialmente com quem está em casa, que nos acompanha. Que essa bênção seja copiosa aí na vida de todos, para a gente poder viver bem este ano, sabendo lidar melhor com esses sofrimentos, de uma forma positiva, para a gente não se vitimar.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Moninha. Fiquem com Deus. Amém, Padre. Muito obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. E nós aqui vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já.